Neste vídeo vamos dar início à criação de um mecanismo que permite ter aqui a gestão de permissões de utilizadores. Neste caso vai ser a parte 1, vai ser o arranque. Durante alguns vídeos nós vamos desenvolver então este mecanismo, não é nada complexo e eu vou inclusive passar já a explicar em termos teóricos como é que ele irá funcionar. É muito habitual nós encontrarmos nas aplicações, quer desktop, quer web, mecanismos na área do controle de acesso de utilizadores que permitem controlar quais são as funcionalidades que estão disponíveis para cada utilizador. Vulgarmente, o que acontece na maior parte das plataformas é que esse controle de acessos é feito através de um regime de políticas de grupos. O que é que isso significa? Temos o grupo dos administradores, o grupo dos gestores, o grupo dos funcionários, etc. No entanto, esses grupos, por vezes, podem criar algum constrangimento, porque, por exemplo, dentro do grupo dos administradores, nós poderemos querer ter administradores diferenciados, e isso, obviamente, vai obrigar à criação de um subgrupo dentro dos administradores. Consequentemente, para além de termos que definir grupos, temos ainda que definir quais são as verdadeiras credenciais desses grupos, isto é, o que é que eles podem ou não podem fazer. Ora, eu vou aqui introduzir um mecanismo muito mais simples e funcional, que é um sistema básico de permissões e que está aqui esquematizado e desta forma que eu vou explicar. Na tabela dos utilizadores, nós vamos acrescentar aos campos que já existem um campo chamado permissões, que será um campo string, neste caso um envarchar, e que pode ter ali 100 caracteres, mas pode ter muito mais. Mas eu presumo que vocês não vão ter 100 funcionalidades para as quais queiram estar especificamente a definir quais são as permissões que cada utilizador tem. Qual é o objetivo deste campo das permissões? Como vocês podem verificar depois, mais abaixo, temos ali permissões é igual a uma string de uns e zeros, uma espécie de código binário, sendo que o 0 será não permitido e o 1 será permitido. Ali mais abaixo, logo a seguir às reticências, temos igual a 1110. E este é apenas um exemplo. Por exemplo, se nós definirmos ou catalogarmos de alguma forma que o primeiro valor da string vai definir a permissão para ser administrador ou, por exemplo, caracterizar como administrador acesso total a todas as funcionalidades ou 0 não tem acesso total a todas as funcionalidades, nós temos ali então já um mecanismo muito básico que permite controlar esse regime de permissões. Por exemplo, se um determinado utilizador nas permissões tiver o segundo caractere um 1, então ele pode gerir a carteira de clientes. Mas, por exemplo, se ele tiver no quarto caractere o 0, ele não pode fazer a criação de novos serviços. Por exemplo, agendar, no caso concreto aqui do Spaceit, agendar novas viagens, por exemplo. Okay? E, portanto, é este sistema que nós vamos aqui montar e vocês vão ver que é extremamente simples. Porquê? Porque nós vamos ter que criar, obviamente, na tabela dos utilizadores este novo campo, okay? Esta nova coluna. Vamos também depois, no momento em que pudermos ou que tivermos a funcionalidade para a criação de novos utilizadores e para a gestão desses utilizadores, vamos ter que criar um mecanismo que permite ir alterando cada uma das permissões de forma individualizada e também vai ser relativamente simples de o fazer. E depois vamos criar uma função estática também que nós podemos utilizar para perguntar a qualquer altura, em qualquer script, se o utilizador tem ou não tem permissão para aceder àquela funcionalidade específica daquele script. Vocês vão ver que é relativamente simples de implementar este processo. Vamos então aqui fazer as alterações necessárias para que o nosso sistema passe a permitir ter este mecanismo de permissões. Okay? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é alterar a estrutura da base de dados quando ela é criada. Nós temos aqui na tabela dos utilizadores esta estrutura e na qual nós vamos acrescentar aqui a seguir ao e-mail as permissões. Vamos colocar aqui envarchar de 100. Eu penso que 100 será mais que suficiente. Obviamente, se vocês quiserem colocar mais, poderão colocar mais, não há qualquer espécie de problema. Vamos aqui colocar isto corretamente. Ok? Está então criada aqui esta estrutura. Obviamente que nós iremos ter que refazer a nossa base de dados, mas isso é tranquilo. Depois disto, vamos ter que inserir aqui nos utilizadores também essa informação. No caso concreto aqui do administrador, que será o utilizador principal da nossa aplicação, ele vai ter permissões ilimitadas e, portanto, o que nós vamos fazer aqui é permissões, vai ser aqui igual. Agora vamos criar aqui um mecanismo que nos permita automaticamente construir uma string de 100 caracteres com os algarismos todos 1.
E a forma de o fazer é colocarmos aqui uma função que já existe no PHP, que é o string repeat. E o string repeat vai ter então dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o caractere que nós queremos que seja repetido e o segundo parâmetro é a quantidade de vezes. Okay? Então é isto que nós aqui temos. Queremos que seja criado então uma string que é constituída toda pelo algarismo 1, ou caractere 1, e durante 100 vezes. Ela depois vai ser injetada aqui dentro. Portanto, nós vamos ter que colocar aqui, a seguir ao e-mail, as permissões. E vamos ter, obviamente, que colocar aqui, a seguir também, permissões. E à partida, o nosso utilizador administrador está a ser criado. Vamos testar o nosso sistema. Vamos entrar aqui no Setup, criar a base de dados. Foi criada sem problemas. Inserir utilizadores e está criado sem problemas. Se agora formos verificar aqui, na nossa base de dados, nós vamos verificar que na tabela dos utilizadores, vamos passar a ter então aqui este campo permissões só com algarismos 1. Ora, este é um caso específico do administrador. Porquê? Porque ele tem permissões para tudo. O que nós vamos fazer agora para o segundo utilizador que vamos aqui criar, ao qual vamos chamar Ana, que fica mais fácil de escrever inclusive, Ana com a password Ana. A Ana vai ter todas as permissões, exceto uma, que é a primeira. Isto é, ela não vai poder ser administradora. E porquê é que vai ter as outras permissões todas? Esse vai ser um mecanismo que nós vamos deixar por base, por defeito. Então, por defeito, ela pode fazer tudo. Se nós quisermos que a Ana possa ser, ou seja, impedida de fazer qualquer ou determinada funcionalidade, nós vamos especificamente desativar essa funcionalidade. Ora, então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente copiar aqui tudo isto, ok? E vamos inserir então um outro utilizador. Se calhar vamos fazer aqui uma circunstância diferente, ok? Temos aqui o data time, vamos colocar aqui um separador para o primeiro administrador, ou neste caso para o primeiro utilizador 1, que é o admin, e agora vamos reutilizar este código, neste caso copiando à boa técnica de um programador, e que nós vamos colocar aqui o utilizador 2, que será a Ana. Okay? Então vamos mudar aqui para Ana. Aqui vamos colocar Ana. Deixa de ser o nome administrador e passa a ser Ana Oliveira. Pode ser, não há qualquer problema. Aqui passa a ser ana.oliveira@gmail.com. Nós nunca iremos utilizar este e-mail. Com certeza que ele existirá e seria extremamente interessante e até curioso a ana.oliveira receber um e-mail do Spacet. Certamente este e-mail existe. Ora, as permissões. O que é que nós vamos fazer aqui nas permissões? Bom, nós queremos que o primeiro caractere seja 0 e só os restantes sejam o 1. Então eu vou colocar aqui igual a 0 e concatenar com o 1, mas com 99. Ok? Portanto, vai fazer aqui uma concatenação do 0 mais esta string repeat, que vai ter uns até o máximo de 99 valores. Portanto, o primeiro será 0. E depois o criado, etc. Tudo tranquilo, está exatamente igual. Vamos então aqui regressar. Vamos inserir utilizadores. Okay? Vamos aqui, já inserimos o utilizador, vamos aqui clicar em voltar. Vamos verificar aqui, pressionando F5, o que é que aconteceu. Ups, temos aqui uma duplicação de utilizadores. Então nós vamos fazer rapidamente aqui um mecanismo que ficou por fazer, que é o seguinte. Vamos limpar aqui os utilizadores na nossa base de dados. Isto é, sempre que nós clicarmos naquela tecla, ele limpa os que lá estiverem e coloca novos. Então, para isso, nós vamos fazer aqui o seguinte. Logo a seguir à criação deste objeto, vamos limpar os dados dos utilizadores. E o que é que nós vamos fazer aqui? Gestor execute query, ou neste caso non-query, delete. Vamos colocar isto corretamente. Delete from utilizadores. Okay? E ele, só com esta linha de comando, vai remover todos os utilizadores. Mas eu quero fazer ainda uma outra alteração, que é a seguinte. Uma vez que a tabela dos utilizadores tem um sistema de auto-increment aqui no ID utilizador, okay? E nós podemos verificar isso facilmente aqui. Como tem aqui um sistema de auto-increment, eu quero resumir esse auto-increment ao valor inicial. Porquê? Porque se eu eliminar e for acrescentar, eliminar e for acrescentar, vai acontecer isto. Querem ver? Eu vou aqui regressar, vamos aqui ao Setup, inserir utilizadores.
e eu vou fazer outra vez inserir utilizadores, inserir utilizadores, inserir utilizadores, ok? E agora vamos aqui ver o que é que aconteceu na nossa base de dados. Reparem o que é que aconteceu. Temos apenas 2 utilizadores, que é aquilo que era suposto ter. Temos aqui as permissões corretamente definidas, mas já vamos no ID 10 e no 11. Ora, isto não faz qualquer sentido, porque se nós os vamos eliminar todos, vamos começar com o contador do 0. Então, para fazermos isto, nós vamos fazer aqui uma segunda instrução, gestor, execute non-query, e aqui vamos colocar alter, table, utilizadores, e vamos colocar aqui auto increment igual a 1. Ok? Esta será a instrução que nos irá permitir alterar o sistema de auto-incremento no sentido de fazer um reset, para ele voltar a 1. Então vamos aqui verificar o que é que acontece. Vamos aqui até colocar um comentário para nós vermos aqui uma circunstância. Vocês poderão estar a perguntar, então, mas se eu criar a base de dados e inserir os primeiros utilizadores, qual é o primeiro valor que é utilizado? Vamos aqui criar a base de dados, ok, está zerada, portanto, se agora refrescarmos aqui, não tem rigorosamente nada. Isto significa que o sistema de auto-incremento vai ser reiniciado. Então vamos aqui inserir os utilizadores. Foram inseridos 2 utilizadores. Vamos aqui refrescar, F5, e reparem como ele começa no 1 e não começa no 0. Ok? Se nós tentarmos começar no 0, vai dar erro aqui. Então, vamos considerar sempre o 1. Então, vamos colocar aqui, vamos inserir até vários utilizadores, não há qualquer problema, como fizemos há pouco. Inserir, 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 inserir. Ele só está a inserir 2 utilizadores, mas neste momento aqui o ID utilizador já vai disparado no 9 e no 10. Então, vamos verificar se aqui este nosso mecanismo vai funcionar corretamente. Gravar. Vamos aqui regressar, inserir utilizadores. E agora reparem o que é que aconteceu aqui. Os 2 utilizadores vão estar inseridos à mesma, mas o sistema voltou ao início, ok? Pronto, fica aqui então também esta informação que pode ser importante, pelo menos nestes mecanismos de produção, ok? Quando nós estamos a fazer o nosso projeto e temos estes mecanismos aqui a funcionar. Ora, temos então a Ana, o que significa que, se nós voltarmos aqui, eu vou tentar entrar com a Ana, e a Ana Oliveira acedeu então ao sistema. Se formos aqui ao perfil, cá estão então os dados da Ana Oliveira, alterar a password, etc. É óbvio que nós não vamos colocar aqui no perfil a possibilidade da Ana Oliveira alterar as suas permissões. Isso não faz qualquer sentido. Será uma funcionalidade que só estará acessível ao administrador, onde ele inclusive vai poder alterar as permissões de outros utilizadores. Inclusive também o administrador primário, aquele que é criado quando a base de dados é criada, tem que existir sempre um, esse vai poder criar outros administradores também, ok? E nós depois vamos lá chegar, não é assim tão complexo quanto isto, mas estas lógicas são extremamente importantes. De qualquer das formas, o que nós fizemos aqui neste vídeo, neste momento, vamos aqui fazer o voltar, ora, falta-nos aqui o voltar, vamos aqui aproveitar para fazer isto. Neste caso nós estamos aqui dentro do perfil, mas não temos aqui o voltar, então vamos aqui ao perfil, muito rapidamente, mas nós o que estivemos aqui a fazer foi basicamente preparar o nosso sistema para já ter as permissões. Nos próximos vídeos vamos continuar a desenvolver este mecanismo. Então vamos muito rapidamente aqui no Users, temos aqui então o perfil menu, e no perfil menu falta-nos aqui ter um botão, ok, que nos permita voltar atrás. Ora, dados do utilizador, temos aqui tudo isto, etc. Eu vou colocar aqui em baixo o voltar, ok? Porque é que ele foi para ali para a frente? Ok, vamos aqui colocar ali voltar. A href é igual a igual a início, ok? Vamos colocar aqui com as aspas, como deve ser. Classe é igual, e vamos aproveitar, eu não sei se ela existe aqui, não existe, vamos colocar aqui btn primary, ok, primary, btn size 150 foi o tamanho que nós definimos para alguns dos nossos botões. Vamos colocar aqui voltar /a, ok? Vamos aqui verificar o que é que acontece agora então aqui neste nosso quadro. Uou! Temos aqui um voltar muito esquisito lá colocado à frente, ok? Vamos então muito rapidamente fazer o seguinte, ele está aqui dentro de uma row muito específica e vamos aqui colocar o voltar fora disto, mas ainda dentro do container, ok? Vamos clicar aqui ou colocar aqui um div
classe, ou melhor, text center, e vamos colocar aqui /div, e vamos colocar aqui então o nosso link. Vamos verificar agora se já aparece no local certo, que eu quero que apareça aqui em baixo. Ok, ele aparece, mas não tem aqui um espaçamento. Então vamos aqui tentar utilizar uma classe do Bootstrap. M3. Margin, do valor de uma escala de 0 a 5, 3. Então vamos aqui refrescar e reparem como já está aqui, então voltar corretamente, ok? Então vamos aqui clicar em voltar e voltamos ao início. Neste caso não temos uma sessão e, portanto, vamos ter aqui só apenas a tecla do setup, não temos aqui rigorosamente mais nada. No próximo vídeo vamos então continuar a construir este mecanismo das permissões. Neste caso concreto, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar a função que permite verificar se um determinado utilizador tem ou não tem permissão para uma determinada funcionalidade e vamos testar o funcionamento dessa função.